Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor. Eu quero falar de um assunto de extrema importância a respeito de presença de Deus. As pessoas têm um conceito de presença, de santidade, e eu quero trazer mais aprofundamento a respeito desse assunto, para nós entender com mais profundidade o que é a presença de Deus, né? E para nós esclarecer sobre esse assunto, eu quero trazer aqui à luz das Escrituras, em 2 Reis, capítulo 3, verso 14, que diz assim: E disse Eliseu: Vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Porque o profeta respondeu dessa forma para o rei Jorão. E quem era o rei Jorão? O rei Jorão era o rei de Israel, filho do rei Acabe. Só que o rei Acabe aqui já tinha falecido. E o rei Jorão, ele se uniu com o rei Josafá, rei de Judá, e o rei de Edom. Fez uma aliança com esses dois reis para guerrear com os moabitas, que se rebelou contra o rei de Israel, Jorão. Porque na época do rei Acabe, os moabitas pagavam tributo para Israel. Mas quando o rei Acabe morre, o rei de Moabita se rebela contra Israel. E aí o rei Jorão entra em guerra contra os moabitas e se une aí a Josafá e o rei de Edom. E o rei Josafá pergunta: tem algum profeta aqui para a gente consultar? Porque era costume naquela época os reis consultar os profetas para saber se ia ganhar ou perder, ou se ia para a guerra ou não. E aí eles vão até Eliseu, que estava naquela época. E por isso o profeta Eliseu responde dessa forma aqui, como você ouviu, ao rei Jorão, porque o rei Jorão era idólatra. Ele disse: se não fosse por Josafá, que o Josafá era um rei bom, era um rei justo, ele tinha cometido um pecado só pelo fato de ter se unido a Acabe, ter se unido ali, feito uma aliança com o rei Jorão. Mas era um rei que guardava os mandamentos do Senhor. Então, por honra e a obediência de Josafá a Deus, Eliseu disse: se não fosse por Josafá, eu não ouviria você não me veria. E aí, gente, aqui entra o conceito de presença. Eu quero que você entenda, observe o significado do texto. Quando Eliseu ele fala, ele disse: e disse Eliseu: vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou. Então vamos entender o conceito de presença de Deus. Porque tem pessoas que pensam que viver na presença de Deus é quando prega. Pensam que viver na presença de Deus é quando louvam, é quando lê a Bíblia, é quando cultuam, é quando oram. Não. Isso não é um conceito de presença de Deus. Porque presença de Deus é viver no estado de presença e não no ato de presença. Ninguém prega 24 horas. Ninguém ora 24 horas. Ninguém louva 24 horas. Ninguém lê a Bíblia 24 horas. Mas você pode viver 24 horas na presença de Deus. Como? Viver é um estado de presença. Quando você ora, você já estava na presença. Você vive uma vida de presença e não um ato de presença. Porque as pessoas têm um conceito errado de achar: vamos entrar na presença de Deus quando vai para o monte. Não, você precisa, antes de você ir para o monte, você precisa estar na presença. Daniel, quando entrou na cova dos leões, Daniel já vivia na presença. Sabe por que ele entrou e saiu? Porque vivia na presença. Quem vive na presença passa pelos vales, mas sai dos vales vivos. Sai do vale mais forte. Sai dos vales mais guerreiro, mais valente. Por quê? Porque vive na presença. Quem vive na presença não está na presença por um momento.
estar na presença por um estado inteiro, por uma vida inteira. Então entenda, se você não entendia, agora entenda que viver na presença é um estado de presença. E entrar na presença é um ato de presença. Entendeu? Nós precisamos viver na presença. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.